tudo bem com vocês? Veja, me perguntaram sobre suicídio. Suicídio é um tema, é uma coisa que sempre me pergunto quando eu faço palestra no Brasil, fora do Brasil, porque é uma coisa que intriga as pessoas, o suicídio. Por que uma pessoa comete suicídio? Então vamos explicar parte por parte para vocês poderem entender o suicídio. Veja, raramente vai ter pessoas com potencial suicida. São muito poucas essas pessoas com potencial suicida. A maioria dos suicidas, quando acontece o suicídio, foi erro de estratégia. Eles não queriam se suicidar e estavam só querendo chamar atenção, alguma situação assim, e erram na dosagem, erram na medida e acabam se suicidando. Então esse é o primeiro ponto. Vamos lá. Por que uma pessoa tem uma tendência suicida? Quando a pessoa nasce, ela chega na dimensão. Terceira dimensão, a energia dela é muito sutil para a dimensão e a dimensão é muito agressiva. A gente não percebe isso, a gente não entende isso porque a gente já está acostumado a viver nessa casa, nesse planeta tão denso energeticamente. Mas quem chega aqui, quem é recepcionado, quem acaba de entrar, sente essa agressividade da dimensão energética. Então ele se retrai. Quando ele se retrai, ele, vamos dizer assim, que se ele pudesse ele voltaria, mas aí como não tem como voltar, então ele começa a se fechar para o planeta, então ele recusa a viver no planeta, então ele vai ter uma tendência suicida. Esse é um tipo de pessoa. O outro que se retrai e se fecha são as crianças autistas, que são outras crianças também que sentem a entrada da dimensão, e sente a agressividade energética da dimensão e eles se fecham para a dimensão. Então eles se isolam energeticamente, por isso que o autista não se relaciona com a dimensão ou com nada da dimensão. E é muito fácil trabalhar o autismo, energeticamente é muito fácil, as crianças têm como se recuperar sim do autismo, tem como melhorar isso muito, é só ajustar essa energia dela para a dimensão. Precisa trabalhar um pouco energeticamente, dá um trabalho, leva-se um tempo, mas a criança vai aos poucos se ajustando e se adaptando à energia dela com o fluxo energético da dimensão. A hora que ela conseguir fazer esse equilíbrio, aí ela perde essa característica autista e começa a ter uma relação social, uma relação mais abrangente com o meio que ela está vivendo. Mas voltando aos casos de suicídio. Então essa pessoa que tem uma tendência suicida, ela vai fazer o suicídio. Cedo ou tarde ela vai cometer esse suicídio. O mecanismo que ela vai usar, a gente não sabe. Pode ser álcool, droga, se pular de um prédio, não importa qual a maneira, mas ela vai fazer. Por mais que a gente vigie, por mais que a gente cuide, por mais que a gente esteja controlando, ela vai, de uma hora ou outra, ela acaba executando isso tudo. O que acontece quando uma pessoa se suicida? Dificilmente ela vai para a luz, porque quando ela comete o ato de suicídio, ela se arrepende logo em seguida que ela faz a cisão dela da passagem. Na hora que ela rompe a passagem dela no planeta, que ela rompe com a matéria, ela se arrepende. Nesse arrependimento, ela tenta retomar e corrigir os erros. E aí é onde ela recusa a luz e elas ficam vagando. São as pessoas mais difíceis de levar para a luz, são pessoas suicidas. Porque elas não entendem o ato que fez, se arrependem do ato que fez e tentam corrigir esse ato. Então você precisa de muito tempo para conversar com elas, precisa de muito tempo de preparação para elas poderem aceitar a luz, aceitar ir para onde precisam ir depois que fazem a passagem, depois que fazem a cisão com a matéria. Veja, os outros casos suicidas são acidentes e não são tendências suicidas. Veja, existem alguns fatos que a gente pode exemplificar para você. Tem pessoas, a grande maioria dos suicidas, eles são provocados a se suicidarem. De que forma eles são provocados? Por entidades. Esses obsessores, eles encostam nessa pessoa e eles ficam forçando a pessoa a fazer esse ato de suicídio. Então eles vão forjando, vão criando situação, vão criando momentos, vão levando essa pessoa a um estado de tensão psicológica, de tensão emocional tão grande que ela acaba perdendo esse equilíbrio, perdendo esse controle e, num dado momento, ela acaba executando o suicídio. Então, por várias maneiras, de várias formas, elas acabam executando essa coisa do suicídio. Também vai ter a mesma dificuldade de ir para a luz. Vai ter a mesma dificuldade de aceitar a luz, não importa a maneira que você se suicidou, mas todos têm a mesma dificuldade. A terceira classe de suicidas são essas pessoas aparentemente, com distúrbios emocionais ou distúrbios psicológicos que querem chamar a atenção. Essa é a grande gama dos suicidas e que acaba se suicidando.
por erros. Esses são suicidas que acabam errando. Então eles querem chamar atenção, eles querem provocar uma situação, querem alguma coisa assim. Então eles vão tomar remédio, vão tomar um veneno, ou sei lá o que, vão amarrar uma corda no pescoço e qualquer outra coisa nesse sentido. E aí eles erram, eles não queriam morrer, eles só queriam assustar ou chamar atenção. Só que às vezes não tem o socorro adequado na hora, às vezes não tem o suporte para fazer a interdição daquele ato e eles acabam indo a óbito também. Também terão a mesma dificuldade para ir para a luz. É a mesma coisa. Não importa qual seja a tua classe de suicida. As 3 classes têm dificuldade de aceitar a luz, porque o suicida geralmente é um ato de não amor. Tirar a própria vida é o ato de não amor maior que existe na nossa passagem. Então, quando você se atenta contra a própria vida, mostra que a tua capacidade de amar se tornou não zero, mas muito próximo de zero. Por isso que você acaba cometendo esses atos todos. Se ficou alguma dúvida, me perguntem. Vocês têm aqui embaixo que sempre aparecem os canais todos para vocês me acessarem. Perguntem, a gente vai complementando as respostas, a gente vai preenchendo aquilo que ficou faltando, tá? Um grande beijo para todos vocês.